No ano em que escolhemos celebrar a unidade da Igreja, se tornou necessário o afastamento. O mundo, mais do que nunca, clama por esperança. E a Igreja responde, com corações estranhamente aquecidos, discípulas e discípulos, nos caminhos da missão. E o resultado é isso aqui, 100 cestas básicas para abençoar o povo do sertão e daqui da cidade. Mesmo em distanciamento, se duas mãos se estenderem para ajudar uma pessoa só, a conta muda. vive em unidade, transmitindo, dialogando, sendo uma igreja digital. Que ajuda, informa e ora. Nesse 24 de maio, dia do coração aquecido, fique em casa, mas continue a missão. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Salmos 62, versículo 8. Amém. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, irmãos, a palavra de hoje traz uma frase que me marcou muito, que toca muito o meu coração. Confiai nele. Hoje, dia 24 de maio, é comemorado o dia do coração aquecido. E nesse versículo, além de falar de confiança, fala também para derramar perante ele o nosso coração. E eu deixo essa reflexão para os irmãos. Vocês têm confiado no Senhor? Vocês têm derramado? Será que nós estamos derramando os nossos corações diante do Senhor? O dia do coração aquecido é um dia que marca uma experiência de John Wesley, precursor do metodismo, em sua vida. Segundo o diário de John Wesley, no dia 24 de maio, ele escreveu que seu coração, pela primeira vez, ele sentia em seu coração ardia de maneira estranha, uma maneira diferente. E essa é a palavra que eu tenho a deixar para os irmãos. Será que estamos ardendo os nossos corações? Será que os nossos corações estão ardendo na presença de Deus? Será que estamos confiando no nosso Senhor? Estamos derramando o nosso coração diante dele? Esse ano também é comemorado o ano da unidade, o ano da união. E diante das circunstâncias, nós tivemos que nos separar, manter a distância, para que mantêssemos seguro. Mas apesar de tudo, eu peço aos irmãos que continuem em missão, continuem unidos através da palavra do Senhor. E que quem ainda não teve essa experiência de ter o coração ardendo, queimando pelo Senhor, eu convido os irmãos a orarem com esse propósito, com esse propósito de pedir a Deus um coração que arda na sua presença e que arda de uma maneira diferente, que não seja apenas um fogo de palha, mas que seja um fogo que nunca pare de queimar. Peço aos irmãos também que confiem que apesar dos dias difíceis que estamos vivendo, Deus fala que Ele é o nosso refúgio
e Deus não nos abandona. Então, eu convido os irmãos agora a estarem orando a Deus, juntamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero me colocar diante de Tua presença, Senhor, para Te agradecer. Te agradecer que por mais que estejamos separados fisicamente, estamos unidos na Sua palavra, né, e através desse culto, Pai. Entrego, Senhor, cada vida que está neste momento com o coração que precisa ser queimado, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor possa visitar cada coração, que cada coração possa arder na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa tocar nesses corações de uma maneira diferente, uma maneira sobrenatural, Pai. Peço também a proteção para todos os Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal. Irmãos, gostaria de deixar essa palavra e pedir que quem puder fique em casa, mas continue a missão, continue orando, continue louvando ao Senhor, pois Deus é fiel e justo e nós venceremos essa batalha juntos. Agradeço a oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos metodistas de Medina e Almenara. Nós estamos muito felizes. Eu sou a Sara, seu meu esposo Marcos. Paz do Senhor, irmãos. Nós recebemos o convite do Maxwell. Ele nos convidou para estar fazendo louvor neste domingo. Nós estamos muito felizes e nós vamos estar louvando neste momento ao nosso Deus, exaltando o nosso Deus. Eu aqui da minha casa, você da sua. Todos nós vamos exaltar o nosso Deus com todo o som, aonde nós estivermos, porque quem tem voz, cante e louve ao Senhor. Quem tem vida, louve ao Senhor. E neste momento convido você a estar louvando e exaltando ao nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, vamos louvar com muita alegria o nosso Deus, usando nossas palmas. Estaremos agora no nosso momento da palavra do nosso Senhor Jesus. Eu peço a você que esteja abrindo a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Estaremos lendo esse texto para estarmos meditando a palavra de Deus
nesta noite. E diz o seguinte: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou muito por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, da maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu estava passando pela cidade de Medina e eu vi muitas pessoas que eram más, pessoas ruins, pessoas que não tinham Deus no coração. Passei por essas pessoas e vi que elas eram outras pessoas. Eram pessoas que agora tinham uma nova vida, pessoas que agora a maldade não fazia parte do seu dia a dia, pessoas transformadas, pessoas que agora estão desfrutando do benefício de estar junto com Deus, desfrutando do benefício de querer estar junto com o nosso Senhor, desfrutando das bênçãos de Deus. Eu fiquei alegre? Não, eu fiquei extremamente irritado, com ódio no coração. Olhando aquelas pessoas que fizeram tanta maldade e agora estão bem, eu fiquei irritado, não fiquei bem. Eu queria que elas não ouvissem a mensagem do Evangelho. Arrependi até mesmo de ter anunciado a mensagem do Evangelho a essas pessoas, porque essas pessoas agora estão desfrutando de bênçãos. Eu queria que elas não ouvissem a mensagem e fossem castigadas por Deus. Eu preferia 1000 vezes morrer do que ver essas pessoas bem. Preferia morrer, melhor tivesse morrido, do que ver essas pessoas que antes eram maldosas e agora são bens, são pessoas com nova vida, porque elas estão desfrutando bênçãos dia após dia. Meu amado, minha amada, tenho certeza que você do outro lado deve ter assustado com essa monstruosidade que eu falei antes. E já quero antecipar, isso só foi um personagem, ok? Não pense dessa maneira. Graças ao Senhor Jesus, estamos muito felizes com pessoas que estão se convertendo ao nosso Senhor. Eu fiz um personagem de um monstro aqui, que tem ódio das pessoas se arrependerem do mal, quer verem mais pessoas se acabando, quer ver as pessoas serem castigadas por Deus. O fato, meu amado, minha amada,
que esse personagem, que esse monstro que eu criei, eu acabei de parafrasear as frases do profeta Jonas. Parafraseei, trouxe ao nosso contexto a frase do profeta Jonas, onde ele se arrepende de ter pregado para Nínive, porque Nínive se arrependeu. E meu amado, lendo essa história, eu trouxe uma reflexão para os nossos corações. Lendo essa história, eu me coloquei a refletir, eu quero compartilhar com você, meu amado, minha amada, como tem sido a nossa vida. Será que nós estamos sendo monstros e monstras, como Jonas, no decorrer da nossa caminhada? Será que nosso monstro interior, às vezes não aflora, mas lá dentro nós desejamos mal para as pessoas? Ou só estamos de um lado diferente, mas se estivermos do outro lado, estaremos também, talvez até pior, do que essas pessoas que destilam ódio, destilam veneno? As palavras de Jonas destilaram ódio. As declarações de Jonas não é nem humana, muito menos uma pessoa que tem intimidade com Deus. No decorrer da mensagem, nós estaremos tentando decifrar a origem do ódio de Jonas. Estaremos tentando decifrar talvez a origem dos nossos ódios, dos nossos monstros. E com a ajuda de Deus refletir para sermos melhores pessoas, uns para com os outros e para nós mesmos. Para amados, antes de eu falar um pouco por que Jonas está destilando ódio, está destilando veneno, está essa expressão rancorosa, está uma pessoa monstruosa, eu quero contar um pouco da história a qual chegou aqui, o contexto da história. Vamos estar contando essa história resumidamente. Se você tiver interesse, você leia Jonas, são só 4 capítulos, você vai entender bem essa história. Mas a história resumida é: Jonas é um profeta de Deus, e Deus o chama para dar uma mensagem para Nínive. Uma mensagem onde os ninivitas precisavam de ouvir aquela mensagem, senão eles seriam destruídos. Jonas aqui, ao ouvir a mensagem de Deus, ao perceber que Deus falava com ele foge. Não quer ir para Nínive. A cidade de Nínive é conhecida como uma cidade violenta. A cidade de Nínive é conhecida pelo sua violência, seu ódio. A cidade de Nínive é conhecida como uma cidade que não ia receber bem Jonas. E Jonas se acovarda, ele foge, ele não quer ir. E resumindo a história, Deus o obriga a ir a Nínive. Você depois pode pegar o texto, como Deus faz para Jonas estar chegando até Nínive. Nós não queremos entrar em muitos detalhes. E Jonas chega em Nínive, sendo assim obrigado por Deus, e prega a mensagem. E as pessoas ouvem a mensagem de Jonas e se arrependem. Quando você começa a ler a história de Jonas, você começa a pegar os contextos históricos, os contextos, tanto do povo de Jonas como do povo de Nínive, você a princípio acredita que Jonas se acovarda a ir à cidade de Nínive porque ele tem medo do que os ninivitas podem fazer com ele. A princípio você acha que Jonas está mais com medo do que as pessoas vão fazer com ele, por isso que ele não, até se prega que ele não confia em Deus, até se prega que ele não tem a confiança que Deus está com ele. Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que a covardia de Jonas é muito mais do que isso. Jonas simplesmente não vai porque não quer que o povo se arrependa. Covardia de personalidade. Jonas, ele não tem medo que o povo vai fazer com ele, mas tem medo de Deus abençoar o povo. Jonas, ele tem medo de que Deus arrependa da destruição que está sendo prometida para a cidade de Nínive. A gente percebe que Jonas agora, a covardia dele vai muito mais além das expectativas. Não é uma covardia física, é uma covardia de dentro, uma covardia de personalidade,
é uma covardia de ser covarde, de deixar a pessoa ir para o mal, cair no buraco e não avisar que ela está indo para o buraco. Por que então Jonas tem ódio desse povo? O que leva Jonas a odiar tanto os ninivitas? Os ninivitas, meu amado, minha amada, são conhecidos, como eu falei, como pessoas, como um povo violento. Nínive, a capital da Síria, e a Síria era que estava conquistando os povos. A Síria não se dava bem com o povo de Jonas, era adversário de Jonas. E amados, eu quero que você se atente que o contexto histórico que nós estamos falando aqui é onde guerras, invasões, são questões de sobrevivência. Questões que estão no dia a dia, ou seja, a violência, infelizmente. E amados, eu quero que você se atente que o contexto histórico que nós estamos falando aqui é onde guerras, invasões, são questões de sobrevivência. Questões que estão no dia a dia, ou seja, a violência, infelizmente, faz parte do cotidiano dessas guerras. Mas Nínive, ela se destaca ainda nesse contexto pela sua violência. Ou seja, a violência de Nínive ultrapassa os limites considerados, se há que há um limite considerado a violência normal para aquela época. Jonas odeia Nínive, talvez por ouvir relatos de sua violência, ou talvez por sentir e perceber que são adversários do seu povo. Jonas odeia Nínive porque sabe que Nínive são pessoas que são cruéis, são pessoas que não têm misericórdia para com o próximo. Jonas odeia Nínive porque não pensa igual a ele. Jonas, no decorrer da sua caminhada, alimentou um ódio por Nínive. Eu quero trazer para você, meu amado, minha amada, uma reflexão. Muitas das vezes, quando nós estamos do lado do Deus que nós criamos, toda pessoa que é contra nós vai ser inimigo de Deus. Muitas vezes estamos dentro do nosso coração criando ódio, a raiz de amargura, talvez por um trauma, talvez, meu amado, por algo que você vivenciou, que você testemunhou, e você vai criando concepções que pessoas ou ideias não prestam. Se não for de acordo com o meu grupo, é contra Deus. Religiosos fanáticos, que se não estiver do lado dele, está contra Deus. Infelizmente, meu amado, a cultura evangélica cria: tudo posso com meu Deus, meus adversários estão nos meus pés. E criamos uma filosofia que todas as pessoas que estão contra nós estão contra Deus. E se estão contra Deus, merecem o castigo divino. Mas a palavra diz: nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades. Nossa luta não é contra as pessoas. E Jonas, meu amado, é aqui um profeta. É uma pessoa que tem intimidade com Deus, mas tem muito que aprender com Deus. Jonas aqui é uma pessoa que não é uma pessoa destemente a Deus, não é uma pessoa que está afastada de Deus, um desviado, que nunca conheceu a Deus, não. É uma pessoa, um profeta, um enviado, um mensageiro. Ou seja, não basta você ser um pastor, não basta você estar numa igreja, não basta você estar frequentando. Se você estiver alimentando ódio, coisas do passado, concepções no seu coração, você vai começar a se afetar, a se machucar e a machucar as pessoas ao seu redor e começar a se transformar em monstro. Aos conhecedores de história, Segunda Guerra Mundial, se você fosse uma pessoa que pudesse ir Adolf Hitler, um dos maiores ditadores cruéis, e fazer com que ele se arrependesse
não sofresse as consequências do seu mal, ou se você pudesse fazer com que ele não fosse para o inferno, será que você assim o faria? Será? É difícil, meu amado. Agora nós podemos perceber que a monstruosidade de Jonas não está muito longe de nós, está mais perto de nós do que nós imaginamos, talvez dentro do coração. Talvez agora estamos mais semelhantes ao monstro que eu introduzi no início da mensagem. Talvez agora estamos olhando no espelho e vendo, realmente, temos muita coisa para aprender. Temos muitas coisas para mudar em nossos corações. Vemos aqui Jonas dialogando com Deus. E Deus o faz entender, o faz perceber. Eu quero que você entenda, meu amado, minha amada, que as nossas vidas, o nosso coração tem que estar no centro da vontade de Deus, para que nós nos tornemos monstros, desumanos. Porque se nós deixarmos esses ódios acumular no nosso coração, a raiz de amargura acumular no coração, as nossas ideias odiosas, fanáticas, estaremos dia após dia perdendo a nossa humanidade e transformando-se em monstros, transformando em pessoas cruéis. Mas graças a Deus que temos um Deus que fala aos nossos corações. Nos textos que nós lemos, Deus mostra para Jonas, faz Jonas olhar para dentro de si, dentro do seu coração. Deus pede para Jonas olhar para dentro dele e falar: os ninivitas não são monstros, você que é um monstro. Deus mostra que os ninivitas são ignorantes, são pessoas que precisavam enxergar, não tinha conhecimento de Deus, e que Jonas, mesmo conhecendo a Deus, ainda não tinha se libertado de si mesmo. Deus mostra para Jonas que ele tem amor tanto para Jonas quanto para os ninivitas. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, Deus ama tanto você, quanto também a pessoa que está do seu lado oposto, talvez o seu adversário. Deus ama todos nós. E Deus mostra para Jonas que Jonas foi chamado para Nínive, não para libertar os ninivitas, mas foi chamado para Nínive para ele ser liberto de si mesmo, do seu ódio, do seu monstro interior. Porque os ninivitas apenas precisavam de uma mensagem, a qual eles acolheram com muito bom agrado. Talvez, meu amado, minha amada, você está fazendo algo que você não gostaria de fazer. Talvez você está vivenciando uma situação que você não gostaria de estar vivenciando. Talvez nessa quaresma, nesse momento de inclusão, você está convivendo mais com pessoas que você não gostaria de conviver. A sogra, o cunhado, não sei. E Deus está falando com você nesse exato momento, que é o momento de você refletir, o momento de você entender quem que você realmente é e pedir misericórdia a Deus. E essa mensagem, meu amado, também vem do pastor, vem da igreja, vem para todos nós. Porque o único que pode nos convencer, abrir o nosso coração, mostrar quem nós somos, é Deus através de Jesus Cristo. Nota-se, meu amado, que tem muitas igrejas destilando mais ódio do que amor. Nota-se que muitas vezes só é questão de visão. Os dois pontos podem estar certos. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Jesus, quando ele é pedido para ele um sinal, ele fala: nenhum sinal lhe será dado, se não for o sinal do profeta Jonas. E aqui nós entendemos que Deus ama tanto os judeus como os gentios, todos, através da mensagem de Jonas. E Jesus, ele veio como homem, um Deus que veio como homem para resgatar a nossa humanidade, trazer de volta aquilo que é puro, trazer de volta aquilo que é legal. Jesus veio para resgatar aquilo que é bom dentro de nós. Porque, meu amado, quanto mais você abraça o ódio, mais você se machuca. Você se torna um ET, você se adoece. Talvez você está guardando mágoas no seu coração. Talvez você está guardando ódio no seu coração. Talvez você está se adoecendo. E está difícil demais de tirar esse monstro que está dentro de você. Essa mensagem para você, meu amado, minha amada. Larga esse fardo que Jesus já jogou, já pegou ele na cruz. Deixou na cruz no Calvário. Jesus te chama hoje, me chama hoje a refletirmos e tirarmos e exorcizar os nossos monstros, os nossos demônios, para sermos cada vez mais pessoas melhores, sermos libertos de nós mesmos e poder desfrutar uma vida, porque coisas que muitas vezes estão no passado, estão nos rodeando dia após dia. Eu quero orar por você. Se você ainda, meu amado, minha amada, não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você ainda que não experimentou um Deus que fala no seu coração e arranca esses fardos, arranca esses traumas, eu quero orar por você. E com fé, o Espírito Santo de Deus vai estar entrando dentro do seu coração. Você onde estiver, aceite Jesus como seu Salvador e liberte-se desses traumas e viva o melhor de você mesmo, que o melhor em Deus, porque ser humano é ser igual a Deus, que Deus nos fez perfeito, mas agora o pecado nos dominou, mas nós podemos ser perfeitos em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Quero orar pela sua vida. Senhor querido, Senhor Santo, Pai querido, peço ao Senhor que teu Espírito Santo esteja em cada coração, arrancando os monstros, curando almas, consolando vidas, abraçando, Pai querido, ministrando amor, transformando os corações. Nos faça cada vez mais a refletir, Senhor Deus, daquilo que nós estamos, Senhor Deus, fazendo, para que nós possamos estar no centro da tua vontade, poder fazer, Pai querido, a tua vontade, que é amar ao Senhor de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, esteja abençoando a minha vida, as nossas vidas, esteja conosco. É a oração que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. Que Deus te abençoe. Esteja sempre atento nas redes sociais, que estaremos aí, como eu disse, sendo bênção de Deus na sua vida. Esse é o nosso objetivo, que Deus possa abençoar na sua vida cada vez mais, em nome do Senhor Jesus.